Fala pessoal, beleza? Boa noite ou boa tarde, né? Ainda. Vídeo rápido, tá? Uma conversa rápida sobre rompimentos. Acredito que o dia de hoje se faz necessário para a gente relembrar alguns pontos, né? E conversar um pouco sobre lateralidade, né? E nisso a gente faz o recap deste dia. Tem um vídeo, pessoal, aqui no canal falando sobre médias móveis, tá? Quatro funções, né, das médias móveis. Eu acredito que seja esse o título que está lá. Quando o preço ele está cortando as médias móveis, como ele está nessa maneira aqui, é quando você não pode buscar continuidade sem que haja rompimento, tá? Sem que haja rompimento, você não pode buscar, né, nenhum tipo de alvo, nenhum tipo de projeção. Outro ponto, né, que é extremamente interessante é a forma que o Brooks usa para trabalhar, por exemplo, lateralidade. Eu poderia pegar essa ou poderia pegar esse topo aqui com esse fundo, certo? Tá? Das duas maneiras, como que ele trabalha isso aqui? Ele delimita, né, o terço inferior como região de compras, tá? Então ele vai comprar por essa região. E o terço superior, ele delimita ela como região de vendas. E ele vai buscar sair no meio da lateralidade, tá? Isso é a forma que o Brooks apresenta, né, uma das maneiras de você trabalhar, por exemplo, uma lateralidade que é operável, tá? Lateralidades extremamente estreita, né, ele fala para você não operar barbed wire, né, tá? Mas isso daqui é uma das formas, né, até que haja, né, o rompimento. Então, se você está comprando por aqui, ó, você estaria tendo lucro, comprando, 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 comprando. E em determinado momento ele fala que você vai ser estopado e ele fala que você tem que realizar todas as operações, né, para que quando você venha a ser estopado, quando venha, né, acontecer o rompimento, e você tenha tido lucro, né, para poder não ficar negativo. Né? Então você estaria vendendo por aqui, estaria vendendo por aqui, estaria vendendo por aqui, tá? E saindo, né, no meio da lateralidade. Nem sempre, né, na lateralidade ela nos dá o presente, que é ficar fazendo, né, novas máximas e novas mínimas, né? Que são, do meu ponto de vista, são entradas mais ideais. Mas o mercado raramente, né, ele cumpre essas entradas. Por exemplo, daria venda aqui, aqui embaixo, né, abaixo da mínima, ela não chegou a dar nenhuma venda, deu somente aqui no final e logo depois, né, ela rompeu, ela volta um pouco, logo em seguida ela rompe, tá? Mas a ideia era conversar também com vocês sobre rompimento. Vejam um vídeo de médias móveis, né? O preço entrecortando as médias não é o melhor momento para você buscar continuidade, exceto se você observar um rompimento, né? Uma boa barra fechando com mais de 60% do seu corpo, sendo uma barra de tendência saindo dessa região. E ainda assim, né, se você vende, por exemplo, neste gatilho, que é uma boa barra, né? Uma boa barra de tendência, ela rompe a mínima anterior, ela rompe diversas outras mínimas, tá? Se a barra seguinte volta, o ideal é que você stop. Né? Se ela volta e faz uma 2BR e fecha dentro disso daqui, o ideal é que você stop essa movimentação. Por quê? Porque ela está demonstrando que essa movimentação não teve continuidade, que é a palavra-chave, né, de rompimento. Rompimento, pessoal, acredito que vocês tenham visto alguns vídeos na internet, e quando a gente fala de rompimento, né, todo mundo fala a mesma coisa, né? Que o ideal é que você espere romper e que você espere o pullback, né? Para você entrar no pullback. Nem sempre tem um pullback, né? Mas o ideal é que você veja esse rompimento, né? No nosso caso, para a gente, rompimento implica intergap, né? Com a região, um espaço aberto, né? Ali. E entrar, né? Claro, na ideia do pullback. A ideia é a mesma, né? A ideia é válida para qualquer estudo, tá? Por que você esperar, né, o pullback? Porque aí você já tem a confirmação do rompimento. E aí você entrando, você vai poder buscar, né, movimento projetado. Toda aquela movimentação que foi rompida, né, projetada para cima. Na prática, como que funciona isso daqui? Essa região da POC, né, aqui, para nós, ela atua, quando o preço está vindo de baixo para cima, ela está atuando como resistência, correto? A gente falou de continuidade, né, de rompimento. Ó. Se eu tenho uma POC aqui, certo? Para a galera que tem o Trade System, atenção a isso daqui. Se eu tenho uma POC nessa região e o preço não consegue romper, o que é romper? É ter uma barra e ter uma outra barra dando continuidade, deixando um gap aberto com essa região. Se ele não consegue romper essa região, eu não posso estar pensando em estar comprando aqui em cima. Outro ponto, ó,
boa barra, né, rompe, fecha acima de várias máximas, tem gatilho, só que o que ela faz? Ela fecha abaixo da POC. A POC é uma resistência. Você vai comprar na cara de uma resistência, na cara de um topo duplo. Algumas regiões você não faz negociação. Você compra aqui embaixo, né? Quando você tem alvo, né? Quando você tem espaço para o preço evoluir até essa região, para o preço evoluir até o topo duplo. Você não compra exatamente no topo duplo, tá? A ideia é de que a gente conversou, você entra, né, em movimentações de pullback, tá? Em cima de suportes relevantes, MM50, VWAP, né? Vai fazendo mais sentido, beleza? E aí o fechamento do dia, né, acabou sendo numa wedge, certo? Essa wedge já deixou o preço aqui em um gap de baixa, né? Aqui já tinha feito topo duplo, e aí ficou uma movimentação lateral. Médias completamente flats, é uma característica ímpar de lateralidade, você precisa memorizar isso. Viu médias ficando flat, cuidado ao buscar continuidade, né? Você vai precisar acreditar em um bom rompimento, ou seja, você vai precisar ver esse rompimento, né, para que ele tenha continuidade. E o preço tentou romper a POC, ó, ele tem um bom fechamento acima, mas a barra seguinte volta para dentro dessa região, então não tem rompimento. Tenta romper, volta. Tenta romper, ó, em determinado momento essa barra esteve aqui, ó, fazendo um topo duplo com a máxima do dia anterior, e nem assim, né, ela teve, né, seu fechamento positivo, não tendo continuidade. Barras muito amplas desse jeito aqui, ó, elas deixam uma dificuldade bastante grande de que a barra seguinte tenha continuidade, porque ela tem muito pavio. Então ela fica com grande possibilidade da barra seguinte, né, se tornar uma barra sobreposta, né? E a lateralidade permanece. E o preço não consegue fazer, né, fechamento com continuidade acima da POC. Não consegue fazer fechamento com continuidade acima da wedge. Aqui você tem já algum tipo de leitura, né, que os vendidos não estão deixando o mercado passar. Tá? As barras têm que traduzir alguma leitura para você. E aí você começa a observar aquilo que o preço vem fazendo. E aí ele renova algumas mínimas. Quando ele sobe, ele já sobe um pouco menos. E ele acabou parando várias vezes, ó, em cima da região, da própria região, né, da POC. Tá? Parando em cima da região da POC. Depois disso, né, ele começa a mudar a estrutura intraday, né, quando ele faz uma nova mínima. Tá? Por que ele mudou a estrutura intraday? Porque ele conseguiu renovar, né, a mínima do dia, certo? Aqui tinha a possibilidade de uma wedge, né? Essa movimentação foi rompida, deixou gap, e aí ele veio testar uma wedge um pouco mais ampla, né, que era uma wedge mais aqui atrás. Essa daqui a gente postou ela como possibilidade, né, de ponto de parada, wedge M200, pela manhã no Instagram, né, como uma possibilidade de movimentação pré-mercado. A ideia era que o gap de baixa, por exemplo, voltasse pouco, né, e já levasse essa movimentação para lá, mas não, ele veio testar a wedge, veio testar o topo duplo, tá aqui, ó, a máxima do dia anterior, né, a máxima da lateralidade, e só depois, né, ele veio aqui. E aqui sim, né, tem um rompimento. Por quê? Porque essa barra aqui, ela marca a continuidade. Mesmo que ela venha muito, né, ela marca, né, a continuidade. E aí aqui, né, quando você tem finalmente um rompimento, você pode finalmente trabalhar alvos. A questão é que essa barra sozinha ela já deu o primeiro alvo. E aí só sobrou o quê? O segundo alvo e a wedge. E aí a partir daqui, né, já ficava difícil de você acreditar em continuidade, porque já estava muito afastado das demais médias, né? E você estava em cima da MM200, com o preço chegando em cima da MM200, longe das demais médias e chegando, né, na nossa possibilidade, né, de wedge, tá? E aí o mercado apresentou um movimento corretivo. A princípio, observando 15 minutos, não pensava na possibilidade desse movimento corretivo, né, voltar para uma possibilidade, por exemplo, de MTR tão alta. Por quê? Porque aqui a gente teve um microcanal. Não foi o melhor microcanal do mundo, né, por conta de todo esse pavio aqui, ó, toda essa volta, né? Então ele acaba não sendo o melhor microcanal do mundo. O ideal é que sejam barras de tendência, né? Essa barra aqui ela tem muito pavio, apesar dela ser uma barra com corpo de baixo, ela tem muito pavio. E isso daqui, né, seria, né, aquilo que a gente conversou, que era o gap de média, né? O preço vinha muitas barras trabalhando acima da MM20, tá? E esse foi o primeiro momento que o mercado conseguiu duas barras abaixo da MM20, tá? Aqui é um gap de média, é um setup de compra, né? O Brooks ele tomaria, né, entrada a partir da primeira máxima aqui rompida, né? Isso é um setup. Você pode buscar entrada em tempos menores, né? Como a gente está vendo esse padrão aqui no 15 minutos.
Depois do gap de média, agora você viu a pressão realmente dos vendidos, vender alto agora já não se torna tão errado, né? Mais uma vez, né, você vê a POC aqui, ó, sem ser rompida, tá? Também aqui no 15 minutos. Voltando aqui nos 5 minutos, tivemos outra região de POC, e regiões de POC em lateralidade, assim como o EDS, funcionam muito bem. Então é nesse cenário que você realmente tem que estar procurando, né, esse tipo de movimentação, porque é quando elas fazem sentido. Aqui, ó, a gente ficou com uma região de POC e não tem rompimento e continuidade. Lembrando, pessoal, esse vídeo foi mais para trazer para vocês aqui que assim, ó, quando você observa o preço chegar nessa região e ele voltar, você tem que entender que ele não está tendo a devida continuidade. Aqui, de novo, ó, médias flat, mercado com barras cortando o preço, né? Isso aqui é característica de lateralidade. Quando o mercado está assim, procure o EDS. O EDS funciona excelentemente bem nesse tipo de mercado. Aqui ele acabou deixando uma possibilidade, aqui ele acabou deixando uma outra possibilidade, o ED, tá? Já bem mais alta. A média móvel de 200 acabou segurando o preço também, né? Mas você não consegue ver rompimento e continuidade, que seria ver, por exemplo, isso aqui. Digamos que tem aqui essa movimentação de baixa e a barra seguinte, ó, a essa aqui, ó, fizesse isso aqui, ó. Um bom fechamento, rompendo, se afastando, né, da região da POC que você quer que seja rompida, por exemplo, para que haja continuidade você possa, né, trabalhar, por exemplo, uma projeção de alvos, né, de tudo isso daqui, né, e você pegar toda essa movimentação aqui e jogar ela para baixo. Para que isso aconteça, né, você precisa de rompimento. Então, assim, coloque uma coisa na sua cabeça: rompimento precisa de continuidade, é a palavra-chave para rompimento. Por isso que você tem que ter paciência. Para você ter ideia, toda tentativa de rompimento vinha falhar. Ele tentou romper essa movimentação, ele voltou. Quando ele tenta fazer nova máxima, ao invés de ter continuidade, a barra volta. Então, o Brook chama isso daqui de falha de rompimento. Ela não teve, né? Você vai ver o FBO ali. E aqui em cima, né, na região da WED com a região da POC, também acabou não tendo, né, continuidade. Para romper, precisa da palavra-chave, continuidade. E dias laterais, né, são marcados por essas movimentações, né, de bastantes barras sobrepostas, né, muitos dojis. Então, quando você vê muitos dojis, é um sinal que você não vai conseguir ler, né, aquela ideia de pressão. Aqui teve um pouco nessa subida, ó. Apesar de lá no M15, só ter no M15, né, aquela possibilidade de microcanal, aqui na subida ele teve um bom microcanal também, ó, nos 5 minutos depois, ó, tá? Você teve 4 boas barras, né, fechando próximo das suas máximas, ali barras de tendência, que voltou bastante, mas ela não renova, né, a mínima anterior. Então isso daqui ainda assim é considerado um microcanal. Tá? Se ela tivesse renovado, não seria, né, um microcanal mais, porque aí já teria tido uma correção. Em microcanais não há correção, tá? Não tem o preço vindo abaixo de mínimas de barras anteriores. Tá? Então, tem uma boa movimentação, tem uma boa resposta ali, né, ao edge, tá? Boa pressão, e aí o mercado lateraliza. E aí o que você pode fazer é começar a ver que estrutura que o mercado está fazendo. Se ele está fazendo novas máximas, se ele tem feito novas mínimas, né? Ele deixou uma mínima mais baixa aqui e ela não foi renovada, deixou outra e não foi renovada. E nisso, né, ele vai ganhando uma facilidade maior de ter uma estrutura de alta do que ter uma estrutura de baixa, né? Afinal, de estrutura de baixa você vai ver mínimas, né, cada vez mais baixas, né? Tá? Essa é a estrutura de baixa, né? Mínimas mais baixas e máximas mais baixas também, tá bom? Então, só retomando, tem uma estrutura, o preço está se movimentando, ele tenta romper, falha, né? E volta para dentro dessa movimentação. Isso daqui não é rompimento, tá? Você só tem a possibilidade de trabalhar um movimento projetado, de buscar alvos. Às vezes, como eu falei, é ruim, porque às vezes a barra que rompe é muito, muito ampla, aqui para os 5 minutos. Talvez em 2 minutos ali tenha tido uma possibilidade um pouco melhor, né, de você visualizar isso aqui. No M1 realmente teve um bom microcanal, teve 2, né? Aqui no 1 minuto teve 2 microcanais ali, mas não dá para vocês mesmos colocarem no gráfico de vocês e olhar. Mas teve 2 microcanais, né, com excelente continuidade, né, 4 boas barras de tendência ali fechando nas suas mínimas. Beleza, pessoal? Então, a ideia era um videozinho rápido para o dia de hoje. Lembrem que rompimento precisa de continuidade. Evitem qualquer tipo de busca de continuidade quando o preço estiver com médias assim, ó, emboladas. Média flat, desse jeito. Respira, analisa, não faz nada, né, a não ser que você queira trabalhar isso daqui da maneira correta. Né? Aí você vai ter
que delimitar essa região, vai ter que vender na região superior, comprar na região inferior, até que isso falhe, tá? Começou outra lateralidade, Luciano, ó. Opa, outra lateralidade aqui. Essa daqui bem mais estreita, mas você teria que vender no terço superior, comprar no terço inferior, né? E ficar saindo ao meio, tá? Dessa movimentação. Pequenos scalps, tá? É assim que se trabalha a lateralidade. Exceto isso, não quer ficar se desgastando nisso daqui, você vai ter que esperar, né, o rompimento. Rompimento pressupõe pelo menos mais uma barra tendo continuidade. Como que isso daqui, Luciano, seria um rompimento? Ó? Essa movimentação aqui, ó. Né? Eu tenho aqui, tem duas possibilidades, ó, dá para a gente trabalhar as duas. A gente teve duas tentativas, né, aqui de rompimento. Para que essa primeira movimentação fosse um rompimento desse topo anterior aqui, a gente precisaria de uma barra mais ou menos assim, tá? E preferencialmente ainda, né, mais uma barra ali para que a gente pudesse ter o nosso gap com essa região. E aí você poderia trabalhar, né, toda a projeção dessa lateralidade aqui para cima, para buscar esse alvo, tá? Aqui a mesma coisa, a próxima barra, né, se distanciando, se ela já deixasse gap aqui e não voltasse, né, com a máxima aqui anterior, ela fosse desse jeito, né, aquele tipo de barra que já fecha, que da mesma forma que abre, né, os comprados já participam dessa barra, né, ela não tem pavio nenhum, aqui você poderia trabalhar, né, o rompimento de toda essa lateralidade aqui, ó, projetado para cima, tá? Você precisa de rompimento. Às vezes tem rompimento que não vale a pena, porque ele é muito, muito estreito, aí você vai buscar ali muito poucos pontos com stop amplo. Apesar que quando ele confirma o rompimento, a probabilidade é bem maior, tá? Beleza, pessoal? Rompimento de wedge, a mesma coisa, tá? Ah, como que seria, Luciano, o rompimento dessa movimentação aqui, ó? Tá? Essa barra aqui, ela teria que essencialmente, né, já ter, né, fechado mais ou menos por aqui, seria mais interessante. E uma barra 2, né, fazendo isso daqui, ó, deixando esse gap aberto, esse espaço aqui, preferencialmente rompendo a máxima da barra anterior, isso formaria um microcanal excelente. E aí mesmo que tivesse correção, né, a gente pensaria nessas correções sendo compradas, né, para ter continuidade, beleza? Então, cuidado com essa ideia, né, de operar lateralidade. Voltem o vídeo lá de ciclo de mercado, que fala sobre lateralidade. Deem a devida atenção àquele vídeo falando sobre médias móveis, né? Elas não são, né, para enfeitar o gráfico, elas são localizadores. Cara, a média ficou desse jeito aqui, eu sei que eu não posso estar buscando continuidade, eu não posso, a não ser que eu veja realmente o rompimento. Se eu entrar antes, muito provavelmente eu vou ser armadilhado e muito provavelmente eu vou estar na pior posição possível, né, comprando alto ou vendendo baixo, né? Beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso, pessoal, valeu, boa noite, até mais.